A seguir na TBC. Está entrando no ar Jornal Regional, com Sandro Moraes. Donald Trump vence eleições presidenciais dos Estados Unidos. Prefeita eleita de Cajamar teve o seu mandato cassado na última quinta-feira. Plenário nega registro de Marco Antônio Marque e Ricardo Bocalon deve continuar como prefeito em Itupeva. 230 comissionados são exonerados da Prefeitura de Jundiaí. Entidades repudiam tentativa do MEC de cobrar por adiamento do Enem. Polícia Federal prende 11 pessoas e 2 operações contra fraude no Enem. INSS deve remarcar quase 6 mil perícias da revisão. Novembro Azul, câncer de próstata mata um homem a cada 40 minutos no Brasil. Aconteceu, está na Conquista. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Regional para você conferir as notícias aqui na tela da Conquista. Isso mesmo, você pode nos assistir aí no YouTube participando da seguinte maneira: compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Isso, você se inscrevendo no nosso canal, o que acontece? A cada vídeo que nós postamos, você recebe em primeira mão. Você é o nosso participante especial, ok? Aqui na notícia, no Jornal Regional. Fale conosco, o WhatsApp é 0 operadora 11 94318 1679, 94318 1679. Você pode nos mandar um e-mail, como? tvconquista.jornalregional@gmail.com, ok? O Jornal Regional está começando, as notícias na tela da Conquista. O candidato do Partido Republicano, Donald Trump, venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos, derrotando a democrata Hillary Clinton, de acordo com os resultados provisórios divulgados na última quarta-feira. Inclusive, na última quinta-feira, Donald Trump já esteve na Casa Branca visitando Barack Obama, né? É lógico, ele já vai assumir a partir de janeiro. Então a notícia você confere agora na tela da Conquista. Donald Trump será o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele derrotou Hillary Clinton, contrariando pesquisas e previsões. Antes mesmo do fim das apurações, Trump já havia alcançado 276 delegados, ultrapassando o limite de 270 necessários para ser o vencedor do colégio eleitoral. A imprensa americana informou minutos depois que Hillary ligou para o rival e admitiu a derrota. A maré começou a virar a favor de Trump após as vitórias na Flórida, Carolina do Norte, Ohio e Iowa. Além disso, contrariando sondagens e pesquisas, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia votaram em um republicano pela primeira vez desde os anos 1980. Segundo a análise do The New York Times, o número de votos de eleitores brancos e com maior renda foi suficiente para que ele abrisse uma margem capaz de compensar o eleitorado latino no estado, que em sua grande maioria votou em Hillary. A prefeita eleita de Cajamar teve o seu mandato cassado. Isso mesmo, parece uma maldição que está circulando essa região, né? Coisa louca. Isso mesmo. Na última quinta-feira, a cassação da prefeita foi feita por causa de obras de pavimentação feitas com licitações irregular. A lei está ajustando, está afinando. A coisa está ficando estreita para os políticos. Se não começar a trabalhar de acordo, vai começar a levar aí paulada da justiça. Como? Em prestações de contas, né? Em orçamentos não aprovados, enfim, em diversas formas que pode a lei pegar aí o agente público. Melhor é agir dentro da lei. A notícia você assiste agora na tela da Conquista. O juiz de Cajamar, Felipe Levada, que já havia cassado o ex-prefeito Daniel Fonseca, cassou na quinta-feira o mandato da prefeita eleita Paula Ribas e de sua vice, Dalete. As duas podem assumir em 2017 com recursos ao TRE, em instâncias superiores, como fez Daniel. Em processo extenso, com documentos levantados pelo promotor do Ministério Público, Bruno Ferreira, o juiz deu sentença pela cassação e por novas eleições. O promotor descobriu que a prefeitura contratou 147 obras de pavimentação,
sendo que 101 foram executadas. Tudo por tomada de preços, fracionadas sem concorrência. Com fins eleitorais, as obras foram executadas sem custos diretos aos munícipes, que tiveram imóveis valorizados. O correto teria sido um plano comunitário, com participação dividida nos custos. O promotor levantou no portal da Transparência que a Prefeitura cortou drasticamente os investimentos na saúde, de cerca de 50 milhões em janeiro para 3 milhões em junho, época em que as obras de pavimentação foram aceleradas para inaugurações às vésperas das eleições. Em denúncia apresentada à Justiça, a qualidade do asfalto também é questionada, já que o município terá gastos futuros com o recapeamento. Decisão do plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou, na sessão da última quinta-feira, o registro da candidatura de Marco Antônio Marque, PSD, candidato mais votado a prefeito em Itupeva, interior de São Paulo, no dia 2 de outubro. Já Ricardo Boccalon deve continuar como prefeito na cidade. Porém, a Justiça ainda não se manifestou se Ricardo Boccalon permanece, sendo o segundo votado, ou se vai ter novas eleições. Nós vamos ficar no aguardo e a telinha da Conquista vai ficar de olho. A notícia você assiste agora na Conquista. Por unanimidade, a Corte Eleitoral proveu o recurso da coligação Construindo Itupeva do Presente e do Futuro e negou o registro do candidato por rejeição de contas públicas. Relator do recurso, o ministro Henrique Neves, declarou que esse é um caso de alínea G, do inciso I do artigo 1º da Lei nº 64/90, em que houve pagamento maior para os vereadores, por isso as contas foram rejeitadas. Uma matéria já examinada por este tribunal. O relator informou que o candidato teve o registro indeferido em 2014 pelo TSE devido à mesma rejeição de contas. A alínea G da lei estabelece que são inelegíveis para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data de decisão, os que tiverem contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Marcão Marque foi cassado porque ele dobrou seu próprio salário com o seu dinheiro de imposto, com o dinheiro público. Ele dobrou o próprio salário quando era presidente da Câmara com o dinheiro público, ou seja, com o dinheiro de imposto de cada um e cada uma de vocês. E eu me pergunto agora, qual de nós podemos dobrar o nosso salário? Mas o Marcão Marque dobrou o salário quando era presidente da Câmara com dinheiro público e por isso hoje ele está sendo cassado e por isso ele é ficha suja e por isso nós não mentimos durante toda a campanha, minha campanha foi limpa, nós fizemos a campanha inteira, Marcão Marque era ficha suja e ia ter os votos zerados. E hoje o TSE, que o próprio ministro disse relator, que estranhou a forma como foi revertido o julgamento em São Paulo. Mas hoje o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, a maior corte eleitoral desse país, cumpriu a justiça e tornou Marcão Marque cassado e voto zero. Então, isso é importante para nós. Saímos daqui, saímos deste momento de hoje. Primeiro, Marcão Marque é ficha suja porque dobrou o próprio salário com os seus impostos. E segundo, hoje o TSE fez justiça. Inclusive, a Justiça obrigou ele a devolver esse dinheiro porque ele usou de forma ilícita para ganhar esse dinheiro. Com apenas 53 dias de governo pela frente, o prefeito de Jundiaí, Pedro Bigardi, PSD, tomou a medida de exonerar mais de 230 comissionados de sua gestão. Teve que mandar embora, senão não fecha as contas. E, aliás, já começa agora a transição de governo. Luiz Fernando Machado vai assumir a cidade e, é lógico, ele vai agora colocar a sua estrutura para administrar o município, né? Mas Pedro Bigardi ainda tem 53 dias adiante, né? Os dias até 31 de dezembro, ele é o prefeito de Jundiaí. E, como tal, tem que agora fechar a conta e passar a régua, né? Senão fica ruim. Então, você confere a notícia agora aqui na tela da Conquista. Me ajuda aí. A imprensa oficial de Jundiaí publicou nesta quarta-feira a lista de 230 pessoas em cargos de comissão, exoneradas com o fim do mandato do prefeito Pedro Bigardi. De acordo com o prefeito, as demissões trarão economia e beneficiarão as contas da prefeitura para o último mês. A exoneração dos comissionados já havia sido informada por Bigardi logo após o resultado das eleições do segundo turno, em que o atual prefeito acabou perdendo por seu adversário eleito, Luiz Fernando Machado, PSDB.
O número de cortes correspondente a 51,22% do total de comissionados. A lista restante deve ser publicada no dia 31 de dezembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, quer uma ação da AGU contra a UNE, a UBS e a NPG para cobrar gastos para reagendar provas do Enem que não foram realizadas em escolas ocupadas. As entidades repudiam tentativa do MEC de cobrar por adiamento do Enem. Me ajuda aí, meu amigo. A notícia você assiste agora na tela da Conquista. A UNE, União Nacional dos Estudantes, a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, repudiaram as declarações feitas pelo ministro da Educação Mendonça Filho, que tentou responsabilizar as entidades pelos gastos com o adiantamento do Enem em algumas escolas. Para Karina Vitral, presidenta da UNE, é absurda a declaração do ministro Mendonça Filho, em que afirma que vai acionar a AGU para cobrar das entidades os prejuízos com o adiantamento do Enem de 2016. Nesta segunda-feira, dia 7, o ministro afirmou que irá acionar a Advocacia Geral da União para que os gastos relativos ao reagendamento de provas em escolas ocupadas, cerca de 15 milhões, sejam cobrados das entidades. A presidenta da UNE reafirmou que o diálogo poderia ter garantido a realização do Enem em todo o Brasil, mas esse não foi o caminho escolhido pelo MEC, que desde o princípio ameaçou os estudantes por meio do cancelamento da prova e da responsabilização das entidades e ocupantes. A Polícia Federal prende 11 pessoas em 2 operações de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido Enem. Até um secretário de saúde está entre os detidos. A Polícia Federal agiu muito bem, parabéns aos policiais federais. É bom, pudera que se toda a justiça no Brasil fosse assim, eficiente, né? Fosse buscar a coisa lá na raiz, correto? É que infelizmente as nossas polícias, tanto a polícia civil como militar, elas estão desaparelhadas, com os funcionários recebendo um salário vergonhoso. E o Brasil, então, ele fica a desejar na questão de segurança pública. Mas a Polícia Federal agiu muito bem nessa quadrilha do Enem. Por quê? Porque, rapaz, quanto esquema que fizeram aí, meu irmão. Coisa de primeiro mundo. E a Polícia Federal pegou. E a Conquista mostra para você. Assista aí. 11 pessoas foram presas neste domingo, dia 6, em 2 operações deflagradas pela Polícia Federal para combater fraudes no Enem, em 8 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Tocantins, Amapá, Pará e Minas. No total foram cumpridos 50 mandados judiciais. O secretário de saúde de um município cearense está entre os detidos. A primeira operação, denominada Embuste, ocorreu em Minas Gerais, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar processos seletivos para ingresso no ensino superior, sem o cumprimento dos requisitos legais. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 28 mandados judiciais simultâneos, todos expedidos pela Justiça de Montes Claros, mas não houve prisões. A segunda operação, chamada Jogo Limpo, foi realizada nos demais estados, também para evitar fraudes, e foram cumpridos 22 mandados judiciais, com 11 prisões. Segundo a Polícia Federal, com base na análise de gabaritos apresentados em anos anteriores, a polícia, em conjunto com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, identificou 22 pessoas que teriam apresentado respostas suspeitas de fraude e que fariam a prova novamente este ano. A gente está com uma dúvida aqui em relação às prisões. Os candidatos que estavam tentando fraudar alguma coisa, eles usavam ponto eletrônico? Todos eles, vocês conseguiram ver isso ou não? Outra dúvida também é, a PF tem uma estimativa de quanto que o esquema movimentou e quanto que cada candidato pagava para conseguir fraudar a prova, burlar a prova? Obrigado. Com relação às prisões, os presos em flagrantes todos com ponto eletrônico, né? Dos 4 presos por mandado, né? Eles já tinham mandado, mas também estavam em situação flagrancial, eles também estavam portando. Então, todos os presos dos 11 portando o equipamento portando equipamento de escuta, né? Com relação a valores, eu já tinha dito antes, como eu não participo efetivamente da equipe de investigação, eu vou sempre falar de uma forma mais ampla.
Os valores variam muito, né? A gente que atua diretamente nessa área, a gente sabe que um valor de uma vaga na faculdade pode variar de 40 mil numa modalidade com piloto, que te manda o gabarito e você mesmo transcreve, até 200 mil quando a pessoa se senta e faz a prova por você, tá? Essa é a modalidade mais cara, tá? Mas no caso específico das investigações, eu não tenho esses valores. O INSS vai remarcar quase 6 mil perícias após MP 739 perder validade. As novas perícias serão agendadas e os beneficiários serão contatados pela central. Então você fique atento aí, né, na notícia e no chamamento, para que se você for, né, acionado, você vai ter que ir reagendar e refazer aí as perícias. Caso contrário, você pode perder o benefício. Parabéns também a mais essa atitude, sabe por quê, meu querido? Porque tinha um monte aí de benefícios, né, ilegais, né, como vimos na internet há poucos dias, o rapaz andando de muleta lá na perícia, depois que saiu da perícia, estava bonzinho, por um milagre, Jesus curou ele e ele saiu bonzinho da perícia. Coisa linda, né? Quase que me convenceu, tá certo? Porque Jesus cura, mas a pilantragem não, tá certo? Então me ajuda aí, camarada. Tem que fazer mesmo nova perícia. Assim a coisa vai funcionar no Brasil. Assista na tela da Conquista. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai remarcar as perícias agendadas entre os dias 7 e 25 de novembro no âmbito do pente fino dos benefícios previdenciários que começaram em setembro. De acordo com o órgão, 5.900 beneficiários serão contatados pela Central de Atendimento para remarcar as consultas. Nesse período, o governo espera que o Congresso aprove o projeto de lei em substituição à medida provisória 739 que perdeu a validade na última sexta-feira, 4. Sem a MP, o INSS poderia continuar com as revisões dos auxílios-doença e das aposentadorias por invalidez, mas não tinha como garantir o pagamento do bônus de R$ 60 aos peritos por cada perícia feita na revisão. Novembro Azul, câncer de próstata mata um homem a cada 40 minutos no Brasil. O movimento vai orientar sobre o câncer de próstata e também alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde. Ô meu querido, você que está me assistindo, cuide-se, faça os exames, né? Não mata. É um exame que é necessário fazer, então faça, tá certo? Hoje está moderno a coisa, né? Também tem um exame de sangue que auxilia, portanto procure seu médico e faça os exames, porque depois que a coisa desandar também não adianta choramingar, correto? Então me ajuda aí, faça os exames e vamos continuar aí combatendo o câncer de próstata. A notícia está na tela da Conquista. A edição deste ano da campanha Novembro Azul vai ampliar sua abordagem com o tema De Novembro a Novembro Azul, Movimento Permanente pela Saúde Integral do Homem. A ação criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida vai orientar sobre o câncer de próstata e também alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde. A doença figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, com mais de 13 mil mortes anuais, uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no país em 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata é uma doença silenciosa que não costuma apresentar sintomas. A detecção precoce pode aumentar em 90% as chances de cura. No entanto, 87% dos homens afirmam que um preconceito atrapalha na prevenção. Diante deste cenário, a informação e conscientização são poderosas aliadas para mudarmos este quadro e as principais bandeiras do Novembro Azul. Rapidinhas do Jornal Regional. Policial civil afastado foi um dos sequestradores do dono da Rápido Luxo Campinas, Belarmino Marta, no último dia 7 de outubro. O empresário ficou 31 dias nas mãos dos bandidos. Motoristas de ambulâncias denunciam más condições de trabalho. Policiais militares de Jundiaí recuperaram na tarde da última semana na rodovia Dom Gabriel, no Parque Eloy Chaves, uma carreta roubada no posto de combustíveis do Jundiaí. Um homem foi achado morto na última segunda-feira às margens da Estrada da Boiada, ligação de Várzea Paulista com Jundiaí. Deputada que votou contra a cassação de Cunha vira procuradora da Câmara. Obrigado ao nosso patrocinador Risonha e Recine, que nos veste. Se você precisa aí de uma vestimenta, tanto para casamento, para
aniversário, você vai ser padrinho, precisa de um terno alinhado? Fala com o Risonho e Recine, ok? Manda um abraço lá pro André e vocês confiram na tela o recado do nosso patrocinador. Aluguel de trajes masculinos e femininos, Risonho Recine. Temos uma grande variedade de opções para a sua necessidade. A nossa loja fica na rua Caruaru, número 22, no Jardim Vista Alegre, em Campo Limpo Paulista. Charme e elegância é com a gente, Risonho Recine. Obrigado a você que esteve conosco nas notícias dessa semana. Eu quero te dizer que estamos na 30ª edição do Jornal Regional. Que bom, né? Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E vamos continuar com a notícia, correto? Como você pode participar? Nos compartilhe. Se inscreva no nosso canal, a TV Conquista, isso mesmo, lá no YouTube. Daí você recebe os vídeos em primeira mão, que legal, né? Então faça isso, tá certo? Ou fale conosco no WhatsApp, 0 operadora 11 94318 1679. Estou à sua espera e na próxima semana, na 31ª edição, estaremos juntos na notícia. Até lá, se Deus quiser.